Olá, olá para todos, seja de dia, seja tarde, seja noite. Estamos nos preparando para mais um podcast, do podcast Quando a Alma Sente, como também para os ouvintes do YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Bem-aventurados os Simples, com a lição número 8, Alguns Segundos, que diz assim: O caminheiro solitário seguia com fome à margem do rio. Nervoso e impaciente, ia censurando a tudo e a todos, por achar-se em penúria. Caminhava devagar, quando viu algo na estrada chamando-lhe a atenção. Uma cédula. Abaixou-se e colheu o achado. Uma nota de 1.000 cruzeiros, enrolada e manchada. Contudo, para surpresa sua, era somente a metade da cédula, que, apesar de nova, fora inexplicavelmente cortada. Ainda mais irritado, amarfanhou o papel valioso e atirou-o à correnteza do rio, blasfemando. Deu mais alguns passos à frente, seguindo pela mesma estrada, quando surpreendeu outro fragmento de papel no solo. Inclinou-se de novo e a apanhou. Era a outra metade da cédula que, enervado e contrafeito, havia projetado nas águas. O vento separara as duas partes. Ele, porém, não tivera paciência de esperar alguns segundos e jogou o material fora. Lição: há sempre socorro às nossas necessidades. No entanto, até para receber o auxílio da divina bondade, ninguém prescinde de calma e da paciência. Então, nós já vimos aqui que Alguns Segundos é um texto que vai tratar sobre o valor da paciência diante da providência divina. Então, que reflexões nós vamos poder tirar agora? Que lições poderemos tirar dessa simples história? Então, o texto Alguns Segundos, ele mostra-nos um homem faminto, um homem irritado, estava caminhando à beira de um rio e de repente ele encontra uma nota cortada ao meio e joga impacientemente aquele pedaço fora porque ele só achou a metade, né? Então, ele, bravo porque só encontrou a metade, continua andando, né? Daí ele pensa, né, que provavelmente estava arrependido. Se tivesse esperado alguns segundos, ele teria nas mãos o valor completo, né? Então, a lição central dessa história é o quê? Que Deus, Ele sempre nos ampara. Mas não adianta nós querermos tudo de imediato. Nós precisamos aprender a esperar o tempo certo, né? O tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso, né? Então, a gente precisa aprender a esperar esse tempo com muita serenidade e com muita fé, né? A gente já sabe disso, que nós nunca vamos estar desamparados. Vai haver sempre o socorro nas nossas necessidades. Porém, meus amigos e minhas amigas, até para receber o auxílio da divina providência, ninguém pode atropelar o tempo. Todos nós precisamos da calma e precisamos da paciência. Esse caminhante, por exemplo, ele é o símbolo de todos nós. Ele representa o Espírito encarnado na Terra, nós, no nosso dia a dia, né? Na nossa caminhada evolutiva, enfrentando o quê? A fome, o cansaço e desânimo, a dor e a tristeza. Só que essa fome é a fome que simboliza, não é só material, né? É a fome que simboliza
as carências morais e espirituais que todos nós temos. Aí o que vai acontecer? Nós ficamos sempre irritados, somos pessoas impacientes. Então, tudo isso são reflexos das dificuldades que a gente tem de confiar no tempo de Deus. As dores e as tristezas são o que na nossa vida? São os ajustes com as leis divinas, né? Hoje escolhemos o que plantamos no passado, ou no passado desta, ou no passado de uma outra vida. Emmanuel diz no livro, uma citação aqui do Emmanuel, né, do livro No Caminho, Verdade e Vida. Ele diz que a impaciência é o veneno silencioso que destrói as melhores oportunidades do espírito. E quantas vezes nós não destruímos essas oportunidades com a nossa ansiedade, com a nossa impaciência, ou mesmo achando que Deus tem que fazer tudo imediatamente na hora que a gente quer. Então, essa nota cortada, o que elas representam? Representa as bênçãos incompletas. E o que seria isso? Que o auxílio, ele sempre vai chegar. Sempre, sempre. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento de nossas vidas. Mas muitas vezes esse auxílio divino, ele chega em partes, como se fosse metade da solução. Por que será que chega em metade? Deus, ele atua através de processos, não de milagres instantâneos. Então, se as coisas chegam em partes para a gente, é porque ainda não estamos preparados para receber aquela bênção completamente, porque talvez não, com certeza, a gente poderia atropelar uma série de coisas que poderiam nos beneficiar ou nos atrasar, né? Porque daí talvez não saberíamos fazer bom uso daquilo. Então Deus nos preserva. A vida, ela está cheia de situações em que a pressa, ela nos faz perder. Às vezes estava ali, a bênção para acontecer, a solução do problema estava ali, vindo ao nosso encontro. Aí, o que acontece? Nós demonstramos a nossa imaturidade espiritual. Acabamos atropelando as coisas, nas nossas atitudes, sempre demonstrando que não estamos ainda preparados para receber aquilo completamente. Então, saibam que o não receber completamente as alternativas é porque ainda não estamos preparados, porque Deus está, com certeza, nos preservando, né? A precipitação, ela é inimiga de toda boa obra. Quem se apressa, quase sempre tropeça. Isso aqui está escrito no Sinal Verde de André Luiz. Então, veja aqui o que já estamos falando, né? Sobre a maturidade, sobre o nosso preparo ou não para receber a resolução dos problemas, sobre a paciência que não temos. Então, ali a correnteza que levou a nota, a metade da nota, seria o quê? Representa o impulso da revolta de todos nós. Então, o homem revoltado, ele lança fora o que poderia ser a solução dos seus problemas. O rio representa a corrente da vida, que ela continua fluindo, o rio não para. Ele como é que se diz? Ele faz a volta no problema, no obstáculo dele, mas ele continua, né? Então, temos que ser como o rio, continuar fluindo, né? Mesmo quando nós perdemos essa oportunidade. Então, é importante o quê? A nossa reflexão sobre as coisas que nós praticamos, né? Quantas vezes lançamos fora relacionamentos, tarefas,
bênçãos apenas por não termos esperado o momento certo, né? A gente acaba atropelando o tempo de Deus. No texto diz: se tivesse esperado alguns segundos, é uma metáfora que fala que o socorro de Deus, ele não tarda, mas ele só vai chegar na hora justa. Esses segundos podem ser minutos, dias, meses e até anos, o tempo necessário para o nosso aprendizado. Então não adianta. O tempo é o mensageiro de Deus que corrige, ensina e transforma. Então, meus amigos, minhas amigas, a lição espiritual que nós podemos tirar dessa simples lição é sobre a paciência e a nossa fé em ação. Ter paciência não é passividade, cruzar os braços, é ter confiança em Deus e saber que em algum momento vai chegar o socorro divino para as nossas soluções, para a solução dos nossos problemas. É buscar agir no bem, mesmo sem ver resultados imediatos. É o exercício da fé raciocinada, ensinada por Kardec, nós que somos espíritas. Ele disse assim no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face. Então nós temos que ter em mente que nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos a ter paciência, nós precisamos aprender a ter tolerância. Todas essas coisas imediatistas que nós temos, né, que nós queremos, não estamos preparados ainda para o socorro divino. Então, se já detectamos isso em nós, que a gente comece a se lapidar, a se burilar para aprender, para ter maturidade espiritual, para enfrentar as adversidades da vida e não perder, né, tempo com coisas pequenas. Então, quando nós estivermos em provações, a gente não precisa, como se diz, julgar apressadamente a vida, ou lastimar, murmurar, porque o murmúrio, a reclamação, ela acaba afastando, os bons espíritos da gente. Aquele socorro às vezes estava chegando ali através dos trabalhadores de Jesus, e a gente, com o murmúrio, com a reclamação, criamos uma barreira enorme e afastamos os bons espíritos para que venham nos ajudar, abrindo porta para aqueles que não gostam da gente se manifestarem através da negatividade, não é? Então, para a gente concluir, a gente precisa aprender a esperar com fé e ter paciência. A ajuda divina, ela sempre virá, mas no tempo de Deus, quando a gente tiver maturidade, então o socorro divino sempre virá. Então, confiemos no tempo de Deus. Ele nunca atrasa e ele também não se adianta. Não é verdade? Então, o que aprendemos diante das lutas diárias, a não atirar nossas esperanças ao rio da impaciência e que possamos esperar alguns segundos a mais, ter fé, ter serenidade, confiança, certo de que a providência divina, ela não nos abandona, meus amigos. Nunca nos abandonou. Pelo contrário, quando a gente estiver nos momentos de provas, que a gente faça silêncio, que a gente entre em sintonia com Deus através da oração. Porque a partir daí, nós vamos abrir a porta para que os bons espíritos venham e nos oriente, assim como a Jesus, que está sempre conosco,
Então, que a gente possa crescer espiritualmente, amadurecer, para que a gente possa receber no tempo certo o socorro divino. É só, meus amigos, muita